Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa 13ª aula do curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje, introduziremos o conceito de vetores. Primeiro, traremos uma intuição do que são vetores. Imagine uma força atuando sobre um corpo. Graficamente, nós podemos expressá-la conforme a figura. Essa força, ela possui uma intensidade e uma direção, que pode ser representada por essa seta. Quanto maior o comprimento da seta, maior será a intensidade da força aplicada. E a direção a qual essa força se aplica indica qual será o movimento correspondente do corpo. Dessa forma, eu consigo especificar a força aplicada sobre o corpo, determinando a sua intensidade e a sua direção. Esses conceitos serão aproveitados para a definição do que seriam vetores. Primeiro, definiremos o que são vetores em um plano. Para identificar um ponto qualquer, P, por exemplo, em um plano, nós precisamos de um par de coordenadas, que indicando o valor de referência no eixo horizontal e no eixo vertical. Observe então a figura. Eu consigo encontrar o ponto P sabendo quais são suas coordenadas A e B. Defina então o que nós vamos chamar de segmento de reta orientado. Ele é dado por essa representação. Esse segmento de reta, ele liga dois pontos, P e Q. A primeira letra indica o ponto de partida e a segunda letra o ponto de chegada, de modo que nós conseguimos saber a direção em que este segmento orientado se direciona. Já se eu tomar, em vez do segmento PQ, o segmento QP, ele vai possuir o mesmo comprimento. Se eu estivesse falando de força, seria a mesma intensidade. Contudo, ele se dá na direção oposta. Em vez de ele se dar iniciar em P e terminar em Q, ele inicia em Q e termina em P. Da mesma forma, nós dizemos que dois segmentos orientados eles são equivalentes se eles tiverem tanto o comprimento igual, quanto tiverem também a mesma direção. Por exemplo, então seja esse desenho. Aqui eu tenho um plano bidimensional e eu tenho vários segmentos de reta orientados. Por exemplo, o segmento PQ, né, partindo do ponto P até o ponto Q, o segmento KL, o segmento RS, segmento RT, segmento ZW. A seta, né, indicaria a direção desse segmento. Dessa forma, por exemplo, os pontos PQ, KL e RS, note, PQ, KL e RS, eles têm a mesma direção. Note que eles têm a mesma inclinação e estão apontando para o mesmo local. Já os pontos RT e KL, eles têm o mesmo comprimento. Note aqui o ponto RT e o ponto KL, nesse caso, apesar de eles terem direções opostas, eles têm o mesmo comprimento. Por sua vez, os pontos PQ, RS e ZW, PQ, RS e ZW, eles têm também o mesmo comprimento. Contudo, apenas os pontos PQ e RS são equivalentes, porque além de eles terem o mesmo comprimento, eles também possuem a mesma direção. Então esses dois segmentos seriam equivalentes. Agora sim, podemos definir o que são vetores. O vetor seria um segmento de reta orientado, como esses demonstrados no slide anterior, contudo, cujo ponto inicial é a origem do plano. Ou seja, para representar um vetor, eu só preciso conhecer o seu ponto final, visto que o ponto inicial sempre será o ponto de origem. Assim, para cada ponto no plano, por exemplo, P, cujas coordenadas são A e B, vai existir um vetor associado que leva da origem até P e vice-versa. Ou seja, para cada vetor eu consigo definir um ponto que o representa em um plano. Nós podemos identificar um vetor por meio da linguagem matricial. Ele será nada mais do que uma matriz, linha ou coluna, que contém as coordenadas desse ponto que nós utilizamos para definir o vetor. Da mesma forma que outras grandezas matemáticas, nós também podemos efetuar algumas operações com vetores. Por exemplo, podemos multiplicar o vetor por um número. Ao multiplicar esse vetor por um número k, vetor v por um número k, eu vou originar um novo vetor, que eu posso chamar de w. Ele vai ter a mesma direção de v, contudo o seu comprimento vai ser igual a k vezes v. Então, se eu defino v pelas coordenadas a, b, e eu digo que w é igual a k vezes v, w vai ser dado pelas coordenadas k multiplicado por a e k multiplicado por b. No caso particular em que k for um número negativo, eu inverto a direção do vetor. Então vamos a um exemplo. Então suponha que eu tenho um vetor 2, 2. Eu defino w como sendo 2,5 vezes esse vetor. Nós vimos que os elementos que definem w, eles vão ser 2,5, ou seja, o nosso k, multiplicando cada coordenada. Então 2,5 vezes 2 dá 5. 2,5 vezes 2 dá 5 também. Então o w vai ser dado pelo ponto 5, 5. Já o ponto u, que é dado por menos 1 meio vezes v, vai ser igual a menos 1 meio vezes 2, que é igual a menos 1, menos 1 meio vezes 2, que é igual a menos 1. Então u vai ser igual a menos 1, menos 1. Graficamente eu posso expressar da seguinte forma. O nosso vetor original v, né, era dado pelo ponto 2, 2, né, ou seja, esse ponto aqui.
Quando eu multipliquei ele por 2,5, ele veio bem para cá, né? E agora ele é identificado pelos pontos 5 e 5. Note que ele possui a mesma direção. Já quando eu multipliquei o vetor v por menos 1/2, ele se tornou agora o nosso vetor u, que é menos 1/2 vezes v, que ele nada mais é do que agora o ponto menos 1, menos 1. Então ele possui agora a direção oposta do vetor v original. Por quê? Porque o nosso k, ou seja, o que nós estamos multiplicando, ele tem sinal negativo. Outra operação que podemos realizar com vetores é a adição dos mesmos. Nesse caso, suponha que eu tenho um vetor que é dado pela coordenada AB e outro vetor W, que é dado pela coordenada CD. Então a soma desses dois vetores vai me resultar em um novo vetor R, cujas coordenadas são a soma das coordenadas de V e W. Graficamente, esse novo vetor ele vai possuir uma direção que é intermediária entre aquelas do vetor V e do vetor W. Graficamente nós podemos expressar então. Então suponha que esse seja o nosso vetor V, né, cujas coordenadas são A e B. Esse é o nosso vetor W, cujas coordenadas são C e D. E esse é o nosso vetor R, que é o resultado da soma de A e B. Note que as coordenadas deles são A mais C e B mais D. Perceba também que a inclinação deles se dá de forma intermediária, né, entre o vetor V e o vetor W. Nós podemos expandir o conceito de vetores de um plano para um espaço, adicionando mais uma dimensão. Agora, determinado ponto P nesse espaço, ele é definido não por duas, mas por três coordenadas, aqui representadas por três letras, x, y e z. Assim como no caso do plano, no espaço os vetores também são definidos com relação à origem. Ou seja, para cada ponto P, eu defino uma reta orientada partindo da origem até esse ponto específico. E de forma análoga, eu posso definir matricialmente o nosso vetor V como sendo uma matriz cujos elementos são as coordenadas desse ponto. Agora, em vez de ser uma matriz com duas coordenadas, é uma matriz com três coordenadas. Então, graficamente, o ponto P, né, um ponto qualquer, ele é dado lá pelas três dimensões, x, y e z. Né, você vai dimensão a altura, outra nessa direção e outra nessa direção. Então eu preciso de três valores para encontrar o ponto P nesse espaço. E o vetor é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui um ponto em que as coordenadas dele é 1, 2 e 2. E aí o vetor associado a esse ponto vai partir da origem e vai vir aqui diagonalmente até esse ponto 1, 2 e 2. Apenas com essa referência aqui, ou seja, as coordenadas do ponto que originará o vetor, é o suficiente para eu caracterizar cada vetor. Da mesma forma que eu posso realizar operações com os vetores nos planos, de forma muito semelhante eu também posso fazê-lo com vetores no espaço. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar o vetor por um número, eu tomo, por exemplo, o vetor no espaço com as três coordenadas, A, B, C, e o nosso W, que vai ser uma constante K multiplicada por V, vai então ser a constante multiplicada por cada uma das coordenadas de V, ou seja, K vezes A, K vezes B e K vezes C. A mesma coisa se dá para a adição de vetores. Por exemplo, se eu tenho um vetor A, B, C e outro vetor W, D, E, F, a soma desses dois vetores vai resultar num novo vetor, que eu chamei aqui de R, cujas coordenadas vai ser a soma das coordenadas originais. A mais D, B mais E e C mais F, como demonstrado. Então, se nós tomarmos um exemplo qualquer, seja dois vetores, um vetor U, cujas coordenadas são 2, menos 3 e 5, e um vetor V, cujas coordenadas é 1, 2 e 0. Eu posso definir o produto por um número, 2 vezes U, então ele vai ser 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 5, 10. E também posso somar os dois vetores, U mais V. Então eu somo as coordenadas, 2 mais 1, 3, menos 3 mais 2, menos 1, 5 mais 0, 5. E é isso, por hoje é só. Nas próximas aulas continuaremos tratando do tema vetores. Muito obrigado e até a próxima.